A pergunta que poucos fazem: quando realmente começa o despertar espiritual? O despertar espiritual não começa com luzes, visões ou momentos místicos, ele começa com uma inquietação silenciosa. É aquela sensação de que a vida tem camadas escondidas que você ainda não acessou. Uma sensação tão sutil que muitos ignoram, mas tão poderosa que muda tudo quando você aceita olhar para ela. Esse início é quase sempre solitário, porque ninguém ao redor percebe o que você percebe. É como se algo dentro de você sussurrasse: existe mais, muito mais. E, mesmo que você tente ignorar, a pergunta volta, insistente, como um eco que não se cansa. Esse é o verdadeiro início, não espetacular, mas profundo. E o mais curioso: ninguém sabe exatamente quando o despertar começou. Só percebe quando já está no meio dele. E se eu te disser que talvez você já tenha entrado nesse processo sem perceber, você continuaria assistindo? Pois essa resposta aparece nos próximos estágios. O chamado não chega com som, mas com percepção. É quando você começa a sentir que certas coisas que antes te prendiam já não fazem sentido. É um desconforto interno que te empurra para questionar sua rotina, seus relacionamentos, suas escolhas e até suas crenças. Algo muda silenciosamente. Esse chamado costuma aparecer em momentos comuns, durante um banho, olhando para o céu, ou até no meio de um dia confuso. De repente, você percebe que não é mais a mesma pessoa de ontem. É um despertar quase poético, mas também perturbador. Como se sua alma tivesse dado um passo que sua mente ainda não acompanhou. E se você está sentindo isso agora, é porque já ultrapassou o primeiro portal. O chamado é o começo da busca, e a busca te leva direto para o próximo estágio, que costuma derrubar a vida de muita gente. A crise espiritual é o ponto em que tudo o que você acreditava começa a ruir. É quando antigas certezas se dissolvem e você se vê cercado de perguntas sem respostas. Esse estágio assusta porque parece que você perdeu o chão. Mas, na verdade, é aqui que você começa a construir um novo alicerce interno. Relacionamentos mudam, sonhos antigos perdem sentido, e até suas próprias emoções parecem falar outro idioma. É um período de caos criativo, onde o velho precisa morrer para que o novo possa nascer. Muitas pessoas confundem esse estágio com fraqueza, mas ele é justamente o contrário. É força pura se manifestando. Se você sente que sua vida está bagunçada, talvez não esteja quebrando, talvez esteja se reorganizando para um novo ciclo. E essa reviravolta prepara o palco para o próximo movimento, a desconstrução interna. A desconstrução é o momento em que você começa a perceber que muito do que pensava sobre si não era realmente você, mas expectativas externas. É como tirar máscaras que você nem sabia que usava. Cada camada removida revela um pedaço esquecido da sua essência. Nesse estágio, você questiona hábitos, crenças, valores e até sua própria personalidade. Coisas que antes pareciam definitivas começam a se desfazer como fumaça. É desconfortável, mas libertador, quase como se você estivesse se reencontrando depois de décadas adormecido. A parte mais bonita é que, ao desmontar quem você não é, você começa a enxergar quem sempre foi. E essa clareza abre espaço para um encontro profundo com algo que muita gente teme: o silêncio interior. Chega um momento em que tudo fica quieto. Não há respostas, não há direção, não há emoção clara. Apenas um silêncio profundo que, para muitos, parece um vazio assustador. Mas esse vazio não é ausência, é espaço, espaço para que algo novo nasça dentro de você. Nesse estágio, você confronta sua própria mente sem distrações. E é justamente aí que medos antigos, traumas e inseguranças aparecem, pedindo para serem olhados de frente. É um processo intenso, mas necessário, como uma limpeza emocional profunda. E aqui está o segredo que ninguém conta: é nesse silêncio que o verdadeiro despertar começa a florescer. Porque depois do vazio, vem a percepção, e ela muda tudo. Depois do silêncio, algo começa a mudar. Você passa a perceber coisas que antes ignorava completamente. Pequenos detalhes ganham significado, emoções escondidas se revelam e conversas comuns parecem carregar mensagens ocultas. É como se um filtro tivesse sido retirado dos seus olhos internos. Nesse estágio, você entende comportamentos, padrões e energias de forma instintiva. Situações que antes te confundiam agora parecem claras como água. É uma expansão de consciência que acontece sem esforço, como se sua mente finalmente tivesse trocado de frequência. Esse novo olhar não apenas transforma seu mundo,
ele revela um mundo que sempre esteve ali. E essa nova percepção desperta algo ainda mais forte, uma sensibilidade emocional que pode surpreender até quem já se considera sensível. De repente, tudo parece mais intenso. As emoções chegam com força, e você sente tanto seus próprios sentimentos quanto os dos outros. Essa sensibilidade não é fraqueza, mas um sinal de que seus sentidos internos estão sendo refinados. É como se sua alma estivesse ouvindo em alta definição. Nesse estágio, muitas pessoas se assustam porque acreditam estar exagerando. Mas, na verdade, estão percebendo com clareza coisas que antes ficavam escondidas. Essa intensidade emocional é o combustível necessário para limpar bloqueios antigos e abrir espaço para novas compreensões. E é justamente essa sensibilidade que prepara o caminho para um dos estágios mais temidos e mais poderosos do despertar, a noite escura da alma. A noite escura da alma é o momento em que você se vê diante das sombras que evitou por anos. Nada parece fazer sentido, e sentimentos profundos emergem como ondas intensas. É um período de profundo mergulho interior, onde tudo o que precisa ser curado finalmente aparece à superfície. Esse estágio não é punição, é purificação. É como atravessar um túnel sem luz, confiando que há algo melhor do outro lado. Muitas pessoas confundem esse momento com depressão ou desespero, mas na verdade é a alma pedindo para renascer sem máscaras, sem pesos, sem ilusões. E quando você atravessa essa escuridão, emerge mais forte do que nunca. Isso abre espaço para um novo tipo de busca, não por respostas externas, mas pelo seu propósito real. Depois de enfrentar sua própria escuridão, surge uma pergunta inevitável: por que eu estou aqui? Nesse estágio, nada superficial consegue preencher o vazio que a antiga vida deixou. Você sente uma vontade imensa de viver algo que tenha sentido real, profundidade e verdade. É aqui que muitos mudam de profissão, de hábitos, de ambiente e até de círculo social. Não por rebeldia, mas porque a alma começa a exigir alinhamento. Essa busca é como um farol interno que aponta na direção certa, mesmo quando você ainda não sabe qual é o destino final. E, à medida que você segue esse farol, começam a surgir sinais, pequenos acontecimentos que parecem coincidências, mas que carregam mensagens escondidas. Quando você chega neste estágio, o universo começa a falar com você. Números repetidos, encontros improváveis, frases que aparecem no momento exato, sonhos simbólicos, sensações que antecipam acontecimentos. Nada disso é aleatório, são sincronicidades que confirmam que você está no caminho certo. Esses sinais funcionam como setas luminosas no meio da jornada. Quanto mais você presta atenção, mais eles aparecem. E é justamente isso que torna a caminhada mais leve, mais guiada, mais conectada com algo maior do que a lógica humana consegue explicar. Esse alinhamento abre as portas para o próximo salto da consciência, o renascimento interior. E é isso que aguardará você no bloco seguinte desta jornada. Depois de atravessar sinais, crises e transformações, nasce em você uma nova consciência. Não é um simples recomeço, é um renascimento completo da forma como você enxerga o mundo. É como se alguém tivesse acendido uma luz interna que nunca mais se apaga. Nesse estágio, você percebe que não precisa mais lutar contra a vida, você começa a fluir com ela. Suas escolhas se tornam mais conscientes, suas relações mais verdadeiras, e sua presença mais leve. É uma mudança silenciosa, mas tão profunda que quem te conhece sente a diferença. Esse renascimento marca o início de uma nova etapa em que tudo se encaixa com mais clareza. E essa clareza leva a um entendimento ainda maior: você nunca esteve separado do todo. Aqui você desperta para uma verdade poderosa: tudo está conectado. Não se trata apenas de espiritualidade, mas de consciência. Você sente que faz parte de algo muito maior, algo que sempre esteve presente, só estava adormecido dentro de você. Nesse estágio, você desenvolve uma sensação de unidade com a vida, com a natureza e até com pessoas que você nunca conheceu. Surge um sentimento profundo de pertencimento, como se cada experiência tivesse sido planejada para te trazer até aqui. E isso muda completamente sua forma de caminhar no mundo. A partir desse ponto, a espiritualidade deixa de ser busca e se torna vivência. Mas existe um obstáculo que muitas pessoas encontram justamente aqui: o ego espiritual. Quando você começa a evoluir espiritualmente, surge um risco silencioso: acreditar que está acima de outras pessoas. Esse é o ego espiritual, uma armadilha sutil que faz você confundir expansão com superioridade.
Ele chega disfarçado de autoconfiança, mas carrega orgulho escondido. Nesse estágio, você precisa de honestidade profunda consigo mesmo. O verdadeiro despertar não te coloca acima de ninguém, ele te coloca mais próximo da humildade, da compaixão e da consciência do coletivo. Essa percepção dissolve o ego e te devolve ao caminho real. E quando essa armadilha é superada, você entra no estágio mais luminoso de todos, a expansão da consciência. A expansão é quando sua consciência ultrapassa a lógica do eu e começa a atuar no nós. Você sente que sua presença tem impacto e que sua existência carrega um propósito maior do que imaginava. É uma fase de alinhamento, criatividade e impacto profundo no mundo ao seu redor. Aqui, você passa a enxergar oportunidades de ajudar, ensinar, curar e transformar. Não porque quer reconhecimento, mas porque sente que é parte natural do seu caminho. A vida ganha fluidez, e você se torna um canal para algo maior se expressar. Esse estágio é o início de uma vida totalmente alinhada. Mas, antes de encerrar, falta uma última pergunta, aquela que faz toda a diferença. Depois de percorrer esses estágios, chega o momento de olhar para dentro e reconhecer onde você está nesta jornada. Não existe resposta certa ou errada, existe apenas sinceridade. O despertar não é uma linha reta, é um ciclo que se repete e se aprofunda. Talvez você esteja no início, sentindo o chamado. Talvez você esteja enfrentando a noite escura da alma. Ou talvez já esteja renascendo para um novo nível de consciência. O mais importante é lembrar que cada passo tem seu valor e cada fase tem seu propósito. E agora, a pergunta que fica ecoando: qual desses estágios está acontecendo dentro de você neste exato momento? A resposta pode revelar muito mais do que você imagina. Se esse vídeo te fez refletir sobre sua jornada, imagina os próximos passos que ainda vamos trilhar juntos. Se inscreva agora, deixe o like para apoiar o canal e comenta em qual estágio você acredita estar. Sua interação ajuda a despertar ainda mais pessoas, e você ainda recebe conteúdos que podem transformar sua consciência.